O problema é que o orçamento vai ser construído já com base na reforma dos impostos sobre a renda feita, né? E não com o modelo ainda em função hoje, com a perspectiva de alterar o orçamento caso essa segunda parte da reforma, a reforma dos impostos sobre a renda, seja aprovada. Professor. Não sou o Cândido do Voltaire, aquele otimista incorrigível, mas eu acho que o que a Câmara dos Deputados fez numa discussão muito boa, com alto nível técnico, tem de lembrar, né? Eu faço questão de destacar o Aguinaldo Ribeiro, o relator, que encaminhou muito bem a discussão, ouviu, deu um corpo, não virou um Frankenstein, virou um corpo orgânico, a atuação do presidente da Câmara, das principais lideranças, do ministro da Fazenda, etc. Foi um grande avanço. Nós estamos falando de 3 décadas, que finalmente ninguém acreditava quando foi falado, até sexta-feira está tudo resolvido. E foi tudo resolvido na esfera da Câmara dos Deputados. Portanto, foi uma grande revolução. Determina o ordenamento, a Constituição, que isso vai para o Senado, que é a casa revisora, e foi muito bem lembrado pelo Uribe, a casa da Federação. Tem pequenos ajustes, né, que eu acho que não vão ser, que a tramitação vai ser relativamente célere. O problema maior era a tramitação na Câmara. Lá foi resolvido o contexto mais geral. A questão do Senado, eu não creio que vai demorar tanto. Deve ter algumas alterações e determina a Constituição que tem de voltar à Câmara, que deve aprovar celeremente. A reforma tributária foi uma grande vitória. O que nós não podemos transformar uma grande vitória agora num problema. Essa é uma questão que nós temos na política brasileira. Como diz o economista Samuel Pessoa, com muita propriedade, muito mais do que eu, nem se compara na área, a reforma tributária é o plano real de Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, a importância que ela tem na simplificação do pagamento de tributos, na unificação, etc. E ela tem um período de instalação, vamos chamar assim, numa linguagem mais vulgar, que demora vários anos, um período de transição. Então, nesse sentido, ela é muito importante. E vai ter outras questões que vão precisar ser discutidas. Agora, não dá para discutir tudo de uma vez, tem de ir por partes. A discussão do Conselho Federativo, que foi destacado muito bem pelo Uribe, tudo bem, vamos analisar efetivamente a questão do Conselho, mas não vamos transformar isso no grande problema, porque daqui para frente tem outras questões que vão precisar ser discutidas da reforma tributária mais à frente, durante o seu processo de implantação. Então, não vamos perder uma vitória fantástica de décadas por questiúnculas regionais e político-partidárias, né? O senhor relator, o senador Braga, é um senador que tem clareza, eficiência, habilidade. Eu sei que tem a questão da Zona Franca de Manaus, mas não vamos misturar a discussão da Zona Franca de Manaus à reforma tributária. Cada coisa a seu tempo, né? Porque ela na minha leitura, é um problema que vai precisar ser enfrentado. A forma como ela foi criada nos anos 60 não cabe mais na terceira década do século XXI. A experiência mostrou isso. Mas não é uma questão para ser colocada agora, né? Era naquela perspectiva de integrar para não entregar, dentro do, entre aspas, do regime militar. Era uma palavra de ordem, um slogan criado lá pela ERP, o coronel Otávio Costa, para ser preciso, Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República. Muito capaz, inclusive muito inteligente, eu cheguei a conhecê-lo. A questão que se coloca que como é que vai ficar essa questão? Agora, o Senado não pode pôr o pé no freio. O Brasil precisa dessa reforma tributária aprovada e depois ela vai ser paulatinamente implantada e com os acréscimos devidos. É verdade, como você destacou, Colombo, que ao mesmo tempo está aqui o orçamento paralelo, que é uma discussão central, que vai ter que tomar como base a reforma tributária, senão cria um paradoxo. E, por fim, veja como é uma questão complicada, precisa ir por partes. Aqui em São Paulo, os orçamentos das universidades públicas e estaduais tinham como base o ICMS. Uma porcentagem da arrecadação do ICMS. O ICMS vai desaparecer. Como é que vai ficar? Todo mundo vai chorar? Não. O governador está conversando com os reitores das universidades públicas. Então, a gente vai resolvendo os problemas, vai avançando e vai facilitar. Olha, quem for a um departamento tributário de uma grande empresa aqui no Brasil e que ela tenha filial, que a matriz seja alemã, hipoteticamente, a filial no Brasil, vai ver a diferença. Vai à Alemanha ver o tamanho do departamento tributário e ver no Brasil. É 10, 15, 20 vezes maior. Por quê?
porque aqui é um caos, né? É uma estrutura tributária pornográfica. Então, isso é preciso mudar, e a Câmara deu o exemplo. Eu espero que o Senado não ponha o pé no freio, mas cumpra suas atribuições, volte para a Câmara e nós possamos, esse ano, promulgar a reforma tributária conjuntamente com a votação do orçamento. Então, tem ponderação, deixar regionalismo de lado barato, pensar no Brasil e olhar para frente e na nossa integração ao mundo. Nós não podemos ter medo da globalização. O agronegócio não tem medo da globalização. O setor secundário e terciários, ou seja, indústria e serviços, também não podem ter medo. Mas para isso, precisam ter condições de pagar tributos à altura das suas condições.